Olá, internautas, notícias do Joinville Esporte Clube, que continua se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro da Série B, mas agora os jogadores já estão um pouco mais tranquilos. Saíram do confinamento total, aquela concentração de 10 dias no CT. Depois do jogo contra o América, vitória por 3-1, jogo festivo comemorando o centenário do clube americano, o tricolor agora só faz os treinamentos, depois os jogadores vão para casa curtir com a família. Mas quem passou pela sala de imprensa e explicou basicamente como funcionou as avaliações durante esses 10 dias foi o preparador físico Toninho Camarão. Ele trouxe as avaliações realizadas e explica os 3 períodos de treinamento, aquele que começava às 7 horas da manhã. É para explicar para vocês o porquê dos 3 períodos, é que a gente trabalha as 3 valências físicas com os atletas num espaço de tempo mais curto, mas ao mesmo tempo você trabalha com bola desde o primeiro dia. Então a gente treinávamos às 7 horas um treino físico, após tinha o café, a refeição deles a primeira, 10 horas nós treinávamos com bola juntamente comigo e com o Emerson Maria, depois nós tínhamos um trabalho de musculação às 2h30, 3 horas, e após esse treino voltava a trabalhar comigo novamente e o trabalho de relaxamento. A gente fez um trabalho praticamente integral junto com as avaliações. As avaliações estão terminando. Dentro dessas avaliações agora, a gente junta esses dados todos com um departamento médico que também fez algumas avaliações. E dentro disso a gente já tem mais ou menos uma diretriz que vai seguir para a segunda parte do campeonato. As avaliações foram bem... Estou bem satisfeito. Algumas coisinhas que não é nada de anormal, mas conseguimos detectar agora e trabalhar em cima dessas deficiências e em cima das virtudes. E essa programação feita pela comissão técnica, no qual os jogadores tinham que acordar às 6h30 da manhã e muitas vezes treinar já às 7 com neblina baixa no CT do bairro Morro do Meio, rendeu muitos comentários, claro, vários negativos entre os jogadores, mas o preparador físico Toninho Camarão acabou entregando algum deles, falando que muitos ficavam dormindo até tarde. A rede social, internet, atrapalha muito durante esse período de concentração. Por eles treinarem muito, eles gostam de dormir muito. E hoje, praticamente, todos os atletas eles dormem muito tarde, porque existe a TV, existe a internet, e as redes sociais tomam muito tempo. Então você fica no computador, eles ficam no computador, no Face, não sei mais o que, e quando vão ver já é 1h, 2h da manhã. Então eles gostam de dormir bastante. A minha preocupação sempre foi essa, de que nessa primeira semana, como os trabalhos são mais fortes, eu tenho um cuidado muito grande com a alimentação. Então se eles treinam nesse período, eles acordam mais cedo, fatalmente eles também não vão dormir tarde. Se dormir tarde no primeiro dia, no outro vai ter um pequeno espaço de tempo para dormir, eles vão acordar cedo. Só que a minha preocupação é que esse treino é um treino que você faz com que você perca um pouco mais de peso rápido. Alguns atletas voltam de folga um pouco acima, que é natural. Então a minha preocupação primeira é essa. E segundo, que eles se alimentem. Então a partir do momento que eles fazem um trabalho que é no máximo 25 minutos, eles voltam, se alimentam bem, eles comem e voltam a descansar. Então eu já estou despreocupado com a alimentação porque eles comerem. E estes 10 dias de intertemporada serviu para que o Toninho Camarão avaliasse o desempenho de cada jogador após os 12 dias de folga. 70% do grupo que estava com a gente está bem equilibrado. Alguns atletas que estão chegando agora, a gente não está vendo as avaliações agora. Uns melhores que os outros, porque não estavam trabalhando com a gente, sabe? Mas estão num estado satisfatório. Tem que melhorar, não só esses novos que chegaram, mas como também aquele grupo que estava no primeiro semestre trabalhando com a gente. Logicamente, essa parada foi para que desse um descanso aos atletas, que eles também precisam desse descanso, também ao treinamento, para que a gente pudesse dar uma nova ênfase em cima da preparação física. Isso aí foi bom, essa parada, mas todos os grupos, todas as equipes também pararam, todo mundo deve ter tirado bastante proveito, e eu acredito que se inicia um novo campeonato. Além dos jogadores que já estavam no elenco, chegaram novos jogadores. Joinville contratou o zagueiro Anderson Conceição, o volante Everton, os meias Marquinhos e Eduardo Ramos, assim como os atacantes Fabinho e Chico. E o Toninho Camarão fala a respeito dessa avaliação sobre os novos jogadores.
Os reforços, as avaliações estão terminando praticamente na sexta-feira, sabe que na quinta-feira são as últimas avaliações, que vai ser mais de campo. Na outra semana eu tenho mais duas, mas me surpreendeu assim, positivamente. São atletas que podem melhorar ainda, porque nosso grupo é um grupo fisicamente muito bem dotado. Eu acho que eles vão sofrer um pouquinho para chegar nesse nível, mas eles estão se esforçando também. Então a gente vai ver no decorrer, mas a princípio, bem, alguns, eu sei, como eu falei anteriormente, vão sofrer um pouquinho porque o ritmo do nosso time é muito intenso. Tirando metade de julho de competição, teremos aí praticamente mais 4 meses até o final do ano. É óbvio que vocês devem ter tudo planejado já até esse final do ano, mas como é que funciona o trabalho a partir do momento que a competição retorna, sendo que tem jogo atrás de outro? É mais de controle ou ainda cabe uma carga um pouco mais excessiva quando precisar? Boa pergunta. Você, aí que entra os grandes profissionais e você tem aparatos para o que você tem um acompanhamento. Nós ainda não temos 100% disso, mas estamos caminhando para isso. A gente ainda tem um pouquinho de dificuldade, que nós não temos ainda alguns aparelhos que me dão essa aferição de desgaste. Que são aparelhos que custam caro, sabe? É muito caro e a gente vai tentar fazer com o laboratório aqui, porque a partir de agora do reinício, eu vou ter muito mais, principalmente quem jogue, muito mais recuperação física do que preparação física. Aí que entrar os profissionais que tem. Quando você tem uma aparelhagem de alto nível, como tem os clubes grandes brasileiros, fica mais fácil porque você consegue mensurar isso mais rápido. Você já colhe o sangue após os jogos, então você tem isso aí, onde nos dá dados de não ter o desgaste de contusão. Aqui a gente não tem isso, está sendo negociado para chegar, acredito que, pelo crescimento do Joinville, pensando numa Série A, acredito que até final do ano a gente já tenha isso. Já conseguimos muita coisa, hoje nós temos uma academia muito boa, o departamento médico hoje funcionando muito bem, já estamos junto com o Giovanni, com o Cassiano, já estamos conseguindo fazer alguma coisa na fisiologia, já temos avaliação. Hoje o Joinville já consegue avaliar os seus atletas com os aparelhos do clube. Isso já, além de economia, facilita e é necessário, porque a gente não perde tempo, o atleta chega, a gente já avalia, já tem um dado, já tem alguns dados que antes a gente tinha que esperar, mandar para outros profissionais, ou um profissional vir para cá, e a gente está começando a ter esses dados. E a gente vai conseguir isso aí, mas é muito mais de reparação. Aqueles atletas que não jogarem, sim, a gente tem que ter um controle de treinamentos, mas o jogo em si, que também, quanto mais você joga, mais desgaste você tem, mas mais você fica treinado para jogo. Às vezes o atleta, ele só treinando, ele não tem... Eu costumo até brincar com eles que aquele boxer que ele treina na frente do espelho, né? Ele treina, mas ele tem que enfrentar um adversário realmente. Porque o treinamento, ele simula um jogo, mas não é o jogo em si. Porque o jogo tem o desgaste emocional, tem desgaste de arbitragem, torcida contrária, torcida a favor, tudo isso tem uma influência muito grande no rendimento, na performance dos atletas. Enquanto não volta a atuar pela Série B, o Joinville preparou um amistoso para sábado, às 15 horas, na Arena Joinville. Os ingressos podem ser retirados pelos sócios já nesta quarta-feira, ao preço de R$10 na descoberta e R$20 nas cadeiras. Os não sócios pagarão a partir de R$60 na descoberta e poderão retirar a partir de quinta. Emerson Maria mudou o time em relação ao jogo contra o América, o jogo festivo que aconteceu no último domingo. Ele colocou Everton, recém-chegado, como titular jogando de volante. Avançou o Marcelo Costa na sua posição original de meio campo, tirou o Eduardo Ramos e colocou o Fabinho no lugar de Tartá. Tem na programação de treinos ainda nesta quarta um período, quinta-feira mais um período na parte da tarde no CT e na sexta fecha os trabalhos porque sábado tem esse grande jogo diante do poderoso Internacional. Direto da redação falou o repórter Juliano Schmidt.